Orochimaru fazia jutsus com os braços selados, um furo de roteiro. Vamos ver se é verdade. Você já percebeu que em Naruto Shippuden, Orochimaru utiliza seus braços para realizar alguns jutsus, mesmo sem tê-los Essa fase é curado? foda de Porque ele Naruto, tá? consegue fazer isso se seus Uma das braços foram melhores. selados em Naruto clássico. Eu sou o Scadushi. No vídeo de hoje vamos analisar a incoerência dos braços de Orochimaru ao longo de Naruto e tentar achar algumas explicações do porquê ele podia utilizá-los de certa forma. Então, sem mais delongas, bora começar! Até antes de assistir Naruto Shippuden pela primeira vez, mais ou menos uns 10 ou 12 anos atrás, eu cheguei a ver o famoso vídeo no YouTube da luta de Orochimaru contra Naruto em sua versão do manto de 4 caudas. E cara, tenho certeza que muitos de vocês já viram esse vídeo também. Essa é uma das lutas que mais me marcaram em Naruto, mas eu sempre tive a dúvida do porquê Orochimaru conseguiu utilizar os braços em combate, dando um baita soco em Naruto e até mesmo para fazer jutsus, como o Rashomon triplo, e evitar o ataque do protagonista, sendo que na saga clássica, seus braços Eu não vou me meter ainda. foram selados pelo terceiro Hokage. Quando fui de fato ver o anime, pensei que seria explicado como Orochimaru, dono da trilha sonora mais maneira e aterrorizante de todas, conseguia fazer tudo isso, mas na verdade não temos uma explicação concreta do porquê ele podia utilizar os braços para algumas ações. Para mim, essa é uma incoerência bem séria na história. Afinal, Orochimaru era o maior vilão que vimos em Naruto clássico, e o fato de ele poder ou não utilizar jutsus é crucial para entendermos o nível de poder e perigo que o personagem traz ao longo da obra. Bom, mas vamos então recapitular as aparições de Orochimaru relacionadas a seus braços ao longo do mangá e ver se realmente existe uma incoerência nisso tudo. Orochimaru aparece inicialmente no arco da Floresta da Morte, mais especificamente no capítulo 45, em que ele se disfarça de ninja da grama e usa os exames Chunin para colocar a marca da maldição no Sasuke e fazer tudo o que você já sabe que aconteceu durante essa etapa da história. Como o foco aqui são os braços do vilão, vamos direto para as partes que realmente são relacionadas a isso durante a obra. Mas uma curiosidade é que Orochimaru adota esse estilo de roupa, que roubou do Ninja da Grama, como seu estilo oficial durante toda a história de Shippuden, o que é intrigante, se formos parar para pensar. Mas enfim, a partir do capítulo 117, temos o início da luta entre Orochimaru e Hiruzen, o terceiro Hokage. Essa luta também é uma das mais icônicas em Naruto clássico, já que vimos pela primeira vez uma luta nível Kage, com o primeiro e segundo Isso aqui foi foda, mano. Hokages sendo invocados por E saber que o Kishimoto trabalhava 19 horas por dia pra desenhar isso aqui, deixa isso aqui mais foda ainda. Orochimaru com o Edo Tensei. Mas o que nos interessa aqui é o final da luta, em que Hiruzen utiliza o jutsu de selamento do clã Uzumaki, Shiki Fujin, selo do Ceifeiro da Morte. Ser o O consumidor do Shiki Fujin demônio morto. é um jutsu proibido, em que o usuário dá a sua própria vida para selar a alma do seu oponente pela eternidade no estômago de um Shinigami. Hiruzen utiliza o selamento nas almas do primeiro e segundo Hokage, porém quando vai selar Orochimaru já não tem mais força, por isso ele decide selar a alma dos braços do vilão. É importante trazer exatamente o que Hiruzen disse quando fez isso. Então suas palavras foram: "Eu levarei todos os seus jutsus comigo. Agora você não pode mais usar nenhum dos braços e não pode mais fazer sinais de mãos. Você não tem mais nenhum ninjutsu para usar." Após selar os braços de Orochimaru, o velho terceiro Hokage perde a vida e os braços do vilão ficam roxos e sem estabilidade. No capítulo 140, vemos uma Ele fala que os braços estão queimando. Ele sente que o braço dele tá pegando fogo. conversa entre Kabuto e Orochimaru, em que o vilão afirma que o plano de invadir Konoha e aplicar a marca da maldição em Sasuke o custou os próprios braços e todos os seus jutsus. Bom, agora vamos falar do arco de busca pela Tsunade, em que Naruto e Jiraiya saem da vila para encontrar a lendária Sennin e fazer com que ela se torne a quinta Hokage. No capítulo 153, vemos Orochimaru agonizando de dor nos braços e dizendo que parece que seus braços estão queimando. No capítulo 155, Kabuto e Orochimaru encontram Tsunade. Kabuto diz que ela é a única pessoa viva que poderia curar os braços do vilão. E 2 capítulos adiante,
vemos uma cena em que Orochimaru é capaz de mexer seu braço, então ele não perdeu o movimento deles completamente. No capítulo 165, vemos que para realizar uma invocação, Kabuto utiliza os selos presentes no braço de Orochimaru, mas é ele quem de fato realiza o jutsu. Ao longo do combate, vemos que o vilão não utiliza seus braços para atacar seus oponentes, mas sim outras técnicas, que vamos combinar que são bem nojentas e fora do comum. Além disso, ele realmente não é capaz de realizar nenhum jutsu. No fim da luta, Orochimaru diz que mesmo que Tsunade não o ajude a recuperar seus braços, ele tem outras maneiras de fazer isso. Mais pra frente, no capítulo 198, durante o arco de resgate ao Sasuke, vemos uma cena que mostra Orochimaru com muito sangue em seus braços, que pareciam estar apodrecendo, ainda agonizando de dor. Que se tu for ver os braços dele morreu. Ele tirou a alma dos braços. É um conceito muito foda, né? Ou seja, o cara tirou, o Hiruzen, a alma do braço do Orochimaru. A alma do braço. Ou seja, o braço morreu. Sem alma, tu morre, né? Teoricamente. O braço dele foi morrendo aos poucos. E olha a situação que tá esse braço. Mano, o mangá é muito... Kabuto disse: é o meu sonho que os animes fossem iguais aos mangás. Adaptasse os bons, né? Tem uns que é tipo Jujutsu, que a galera melhorou, pô, o Jujutsu Kaisen foi melhorado, ligado? Mas no caso de nada. Que eles estão ficando sem tempo, que possuem diversos corpos disponíveis, mas o vilão diz que precisa ser o corpo de Sasuke. Kabuto diz que se a transferência não fosse feita, Orochimaru estaria perdendo tudo. Bom, todos sabem que Orochimaru podia trocar de corpo e que ele queria o corpo de Sasuke por conta do Sharingan. Aqui, pela conversa entre ele e Kabuto, parece que eles esperam que ao trocar de corpo, a situação dos braços melhore. Um capítulo adiante, vemos que Orochimaru realiza a transferência a outro corpo, e no final de Naruto clássico, vemos que ele já está com uma aparência diferente. Bom, até aqui, vimos que realmente Orochimaru não podia utilizar jutsus que envolviam selos de mãos, porém, tiveram poucos momentos em que ele pôde mexer os braços. Vimos que jutsus que não dependiam de selos de mãos, como a própria transferência de corpo e as modificações em seu corpo, podiam ser utilizados. Mas agora vamos entrar em Shippuden e ver como as coisas se desenvolvem. No capítulo 290, temos a primeira aparição de Orochimaru em Shippuden, em que vemos o combate entre o Sannin lendário e Naruto em sua versão do manto de 4 caudas. Já na primeira cena, vemos Orochimaru de braços cruzados, e o primeiro ataque dele é usar um jutsu em que as serpentes saem do seu braço, o que mostra que a mobilidade dos braços dele evoluíram grandemente desde a última vez que o vimos. O próximo jutsu que Orochimaru usa cria um tsunami de serpentes, e apesar de não fazer sinais de mão, ele precisa apoiar as mãos no chão para poder utilizar o jutsu, o que exige certa resistência e dá pra ver claramente que a mão dele tá boa. Força nos braços. Depois ele usa novamente um jutsu em que transforma seu braço em uma serpente. Depois de mais alguns truques, acerta um belo soco em Naruto. Adiante, Naruto prepara um ataque como se fosse uma Bijudama, e Orochimaru invoca o Rashomon triplo para se proteger desse ataque. Com certeza essa luta é o momento em que gera mais confusão. Afinal, Orochimaru está usando os braços e mãos normalmente, inclusive fazendo jutsus que dependem delas, como aquele com a serpente saindo de seu braço. Ele pode até pegar e abrir a carta que Sai entrega para ele sem dificuldade alguma. Apesar disso, ele continua sem utilizar jutsus que exigem sinais de mão. Mas se seus braços foram selados, como vimos anteriormente, o correto não seria que ele não pudesse sequer movê-los? Aqui realmente parece que existe uma incoerência. No capítulo 305, o Sannin utiliza novamente seu jutsu das serpentes contra Sai e Naruto. E mais adiante, é ele quem impede Sasuke de atacar. Vou dizer uma coisa antes. Eu não acho que tem coerência, porque assim, pensa comigo. O corpo que ele tava antes ficou com os braços podres. Provavelmente ele fez alguma modificação. Isso é tão simples de fazer entender. Se o Kishimoto quiser, ele fala, não. Ele simplesmente, a alma do corpo, do braço dele morreu, sim, mas a alma do braço original dele. Então o braço dele morreu. Ou do corpo que ele estava usando antes, aí que tá. Será que foi a alma do Orochimaru ou do corpo que ele estava usando? Porque ele já estava num corpo que não era dele. Ele já estava usando um corpo antes, ele trocou de corpo de novo. Então era o segundo corpo que ele estava usando que a gente conhece, que é o corpo do final do clássico. E aí, mano,
Será que ele trocando, simplesmente o corpo está funcionando, ele tem todos os movimentos do corpo. Talvez jutsus de mão ele não estava conseguindo fazer ainda, mas ele adaptou o corpo para que funcionar. Não, meu braço vai funcionar de novo, não vou mais sentir dor nos braços. Então o que o Hiruzen fez foi atrasar ele um tempo, a questão que não ia conseguir parar, e o Hiruzen sabia disso. Para o time 7, segurando a mão de seu discípulo. Mais adiante, temos o momento em que Sasuke supostamente derrota Orochimaru. O vilão usa seus braços para se defender de um Chidori lançado pelo Uchiha, mas logo acaba derrotado. O próximo momento relevante está depois da luta entre Sasuke e Itachi contra Kabuto. E até um ponto interessante, porque o Orochimaru não tem um corpo específico, ele vira até uma cobra. Pode ver que na luta contra o Itachi, ele foge, é descelado do Sasuke, ele é tirado, tem uma parte do Orochimaru dentro do Sasuke. Essa que o Itachi com a espada Totsuka vai lá e tira. Mas antes de selar totalmente o Orochimaru, ele foge como uma cobra, ou seja, um braço para ele não é nada. Em sua conversa com Sasuke, Suigetsu diz que a única razão para Sasuke ter derrotado Orochimaru era o fato de que os braços do Sannin estavam inúteis por conta do selamento do Shikifujin. Mas isso é meio estranho, pois antes vimos que os braços de Orochimaru, na verdade, não estavam inúteis e ele podia usá-los livremente. Pensa comigo. Quando ele falou o seguinte, os braços do Orochimaru estavam inúteis e é por isso que o Sasuke conseguiu fugir. Beleza. Por quê? Tá, talvez o vilão tenha sido nerfado. Porra, isso dá um vídeo foda, mano. Vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu já vou dar uma moral pra vocês. Talvez o Orochimaru poderia ser muito mais forte, mas ele ficou sem os jutsus dele. E tudo que o Orochimaru usa em combate é o que ele consegue usar com os braços fudidos dele. Tá entendendo? Então ele adaptou os braços para poder fazer o possível com aquilo. Tanto que ele criou o humano sintético, ele tá ainda nessa busca da imortalidade, ele tá indo nessa busca por jutsus, que o tesão dele é isso, ficar eterno, ter a vida eterna, para poder dominar a maioria dos jutsus possíveis. Esse é o objetivo do Orochimaru. E essa questão que é foda, talvez o que ele faz, o que ele fez em tudo depois da luta contra o Hiruzen, foi simplesmente usar o que ele podia usar. A não ser para realizar sinais E mesmo de mão. assim ele era forte. No capítulo 618, o grupo de Sasuke vai até um templo do clã Uzumaki e pegam a máscara do deus da morte para poder liberar as almas seladas pelo Shikifujin. Depois disso, vão ao templo dos Uchiha e Orochimaru utiliza a máscara para liberar a alma de seus braços que estavam seladas, bem como as almas do primeiro, segundo, terceiro e quarto Hokage. Ele diz que liberando a alma de seus braços, ele Aqui minha teoria dá uma mudadinha. Então o Orochimaru poderia ter dado muito mais estrago antes dessa parte. Tá entendendo? Antes disso, tudo que ele fez, olha que foda. Ou seja, esse é um fato. Tudo que o Orochimaru fez antes dessa parte aqui, onde ele libera os Kages e a alma dele, do braço dele no caso, tudo que ele fez antes, que foi foda, um arco inteiro do Shippuden lá sendo foda, ele tava nerfado. Poderia realizar o Edo Tensei. Assim, Orochimaru realiza a invocação dos antigos Hokages e aproveita a chance para trocar o seu corpo com um dos corpos de Zetsu que estavam acoplados a Sasuke. Avaliando essa última parte, vemos que Orochimaru foi capaz de recuperar os braços para fazer jutsus e sinais de mãos apenas quando liberou a alma de seus braços que estavam selados com o Shikifujin. Mas ainda ficam algumas perguntas e vamos tentar resolvê-las. A primeira delas é a seguinte: se os braços estavam selados, como ele podia movê-los? Bom, aqui, apesar de o mangá e anime não explicarem em momento nenhum como Sannin podia mover os braços, uma possível explicação pode ser que, ao trocar de corpo, no fim de Naruto clássico, ele tenha recuperado o movimento dos braços por um período de tempo, justamente por conta de ser um corpo novo. Apesar disso, para mim isso não faz muito sentido. Afinal, se Hiruzen selou parte da alma de Orochimaru, que correspondia aos seus braços, independente do corpo que usasse, ele não deveria ser capaz de movê-los, a menos que a alma não esteja relacionada aos fatores físicos. E a próxima pergunta é a seguinte: como ele ainda fazia jutsus mesmo com os braços selados? Bom, aqui vemos que ele fazia jutsus apenas que não precisavam explicitamente dos sinais de mãos, como o Rashomon e a invocação de serpentes pelos seus braços. Mas para mim isso também não faz sentido. Para fazer um jutsu independente dos sinais de mãos, é preciso o uso de chakra. E quando Hiruzen sela os braços de Orochimaru, ele diz claramente que ele não poderia mais fazer ninjutsu, nem sinais de mãos, e que havia perdido todos os seus jutsus. Mesmo que Orochimaru não use sinais de mão, as técnicas que ele faz ainda são classificadas como ninjutsu,
e precisam de chakra e de movimentação dos braços para funcionar. Por isso, não acho que deveria ser possível. Uma possível explicação para tudo isso é que ao trocar de corpo, Orochimaru recuperava sua condição dos braços, mas eles iam voltando a se deteriorar com o passar do tempo. Sobre os jutsus, pode ser que ele ficasse limitado ao poder do corpo roubado e pudesse apenas utilizar jutsus mais básicos, que não dependiam dos sinais de mão. Apesar de eu não achar o Rashomon triplo e a invocação do Mar de Serpentes jutsus de baixo nível, mas isso é tudo uma especulação. Bom, os braços de Orochimaru, querendo ou não, são sim mais uma incoerência em Naruto. Talvez para não nerfar totalmente o vilão, Kishimoto tenha permitido que ele utilizasse esses jutsus e tudo mais. Mas isso realmente deixou uma bagunça quando falamos do assunto e é um dos temas em que é muito difícil chegar a uma conclusão exata. Por isso, se você tem alguma opinião ou teoria sobre isso, deixe nos comentários. Muito foda o vídeo e eu vou fazer um vídeo meio que em cima desse aqui, tá bom? Mano, os links todos estão na descrição. Apoia a gente aí, clica, vai estar literalmente ajudando a alimentar os... Ou seja membro também, porque os membros têm vídeos especiais, vídeos que não saem no YouTube. Por exemplo, Boruto Laele. Eu não posso falar aqui, Boruto Laele. Mano, tem muito fato de que o Boruto é um Laele. Então eu fiz um vídeo sobre isso, não tá monetizado, não tá nada, tá desaparecido, mas os membros podem ver, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo.